Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, pessoas que nos ouvem, que nos veem pelo sistema da Assembleia. Hoje eu vou falar alguma coisa sobre o Código de Trânsito e as multas que vêm sendo aplicadas aos condutores. Em 23 de dezembro de 97, há mais de 19 anos, foi promulgada a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito brasileiro, substituindo o Código Nacional de Trânsito. Lá no artigo 1º dizia que o trânsito seguro é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. E que ao condutor identificado no ato da infração será atribuído pontuação pelas infrações de sua responsabilidade. Isso foi dito lá há quase 20 anos atrás, quando nós não tínhamos esse enorme número de radares, essas velocidades de 30, 40, 50, 60, 70, 80 quilômetros e por aí afora. Instituído essa pontuação, isso tem gerado hoje um transtorno enorme para os condutores de veículos. Aqui em Curitiba, nos primeiros 7 meses deste ano, foram aplicados 185 mil multas de trânsito. Imaginem os senhores quantas multas foram aplicadas. Quem que aplicou essas multas? Principalmente os equipamentos de medição, ou seja, os radares. Curitiba tem em torno de 230 equipamentos desses instalados e a cada dia ou a cada tempo se instalam mais. O campeão de multa nessa modalidade por excesso de velocidade é um radar que fica ali na rua Luiz Leão com a João Gualberto. Foram aplicados uma média de 9.800 multas mensais. Vejam, senhores deputados, senhoras deputadas, em um mês quase 10 mil multas em apenas um radar. Essa velocidade de 30 e 40 quilômetros foram implantados em Curitiba há aproximadamente um ano, um pouco mais talvez, e hoje esta velocidade ela vigora na João Gualberto, na Avenida Paraná, na República Argentina, na 7 de setembro, entre outras vias. 30 quilômetros horário. É quase que impossível você andar de veículo numa dessas ruas. Nesta época também se implantou em algumas esquinas da cidade um sistema de trânsito também chamado baliza, que eram colocados nas esquinas para evitar, evidentemente, que os veículos avançassem por algum trecho da via pública e causassem danos, de repente, ao pedestre. Também se implantou, a questão de um ano mais ou menos, um exame toxicológico para motoristas profissionais, em torno de R$300. E vejam os senhores o desemprego que campeia pelo país afora, e aí se implanta um exame toxicológico no valor de R$300 para um trabalhador que está procurando um emprego e que talvez sequer tenha R$300 para pagar esse exame. E muitos motoristas profissionais têm perdido suas carteiras, claro, alguns por descuido, outros por excessos também. Qual que é a situação que se espera que se faça para que se solucione este problema de trânsito no país? Eu diria, educação e orientação principalmente. E quem dos senhores hoje que de repente não levou uma multa? E quem dos senhores que recebe uma correspondência em sua casa ou no seu local de trabalho e vem a notificação de uma multa? Então, são hoje um exagero de multas que são... Deputado, Vossa Excelência passa a usar o horário do PSD. Ok. Então, é uma coisa
fora de série. Qual é a preocupação nossa? A preocupação nossa é com que o Estado se preocupe um pouco mais em educar e orientar e deixar de aplicar tantas multas. É preciso também que esta modalidade de pontuação ela seja modificada. Ela passe, por exemplo, a aumentar esse número de pontos, porque quando ela foi instituída, nós não tínhamos no país tantos radares e tantos multantes como nós temos hoje aplicando multas de trânsito. Quem gerencia e administra esses radares em Curitiba é uma empresa chamada Consilux. Faz 12 anos que ela gerencia esse sistema de fiscalização do trânsito. Ela parou por um tempo, por uma determinação da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, e depois voltou a funcionar de acordo com a liberação. Em janeiro deste ano, esta empresa foi considerada vencedora de uma nova licitação. E ela, é o que consta aqui, retira em torno de 725 mil por mês. Não tenho o montante de arrecadação do município, mas tenho certeza que é uma fábula. Curitiba, como eu já disse, tem hoje 230 radares. Esses radares não têm qualquer sinalização, não têm qualquer informação, e aí você recebe multa de diferentes dias e horas. Ele precisaria ser mudado, deputado Péricles, também esta situação, até porque você tem um radar, por exemplo, ali na André de Barros, como a Travessa da Lapa, que é de 30 km por hora. E à noite, você passando a 30 km por hora, não é só ali, em qualquer outro lugar, você poderia ter uma liberação, além de que 30 km por hora, até no horário normal, eu acho um absurdo também. Mas os aplicadores aqui em Curitiba, os responsáveis por isso, que são a CETRANS e tal, o DETRAN também, deveriam avaliar melhor a situação de aplicação de velocidades nesses limites e esse montante exagerado de multas que são aplicadas aos condutores. Em 2016 foi editada a Lei 13.281, que falava sobre a penalidade de suspensão do direito de dirigir e que seria imposta nas seguintes condições: infrator com contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista. Este cidadão que atingiu 20 pontos, ele automaticamente tem cassada a sua carteira de habilitação tão logo ele atinge os 20 pontos, sem sequer ele ser comunicado. E ele sendo abordado numa fiscalização de rotina, qualquer coisa, ele terá a sua carteira apreendida e ele terá apreendido o seu veículo e ainda sofrerá uma multa por estar dirigindo em desconformidade com a lei. Faço isso hoje porque eu tenho visto e tenho percebido e tenho recebido inúmeras reclamações de condutores que foram notificados, perderam suas carteiras e depois têm que gastar uma importância, às vezes não disponível, para tentar regularizar a situação de condutor de veículo. Nos preocupa muito esta sanha arrecadadora do Estado, que vem aplicando multas e multas. E você não tem sinalização de lombadas eletrônicas, de lombadas no asfalto, o que prejudica e que você, o condutor, acaba sofrendo as penalidades impostas pela lei. Alguém poderá dizer, mas o cidadão tem que se cuidar. Com certeza absoluta. Como nós devemos nos preocupar também, com certeza, com relação ao trânsito para os pedestres, para os ciclistas e para as pessoas que não têm veículos e que andam pelas ruas. Temos que nos preocupar em dar um pouco de tranquilidade. Hoje, o cidadão que conduz um veículo, ele conduz com preocupação.
com receio e, às vezes, criando mais problemas. Nós tivemos recentemente o caso de um acidente aqui na linha verde, onde um veículo em excesso de velocidade, ele estava, segundo informação, a 150 km por hora, e ele acabou atingindo um outro veículo, onde os dois se incendiaram e morreram ali 3, 4 ou 5 pessoas nesse acidente. Nos preocupa muito, por quê? Porque se tivesse orientação naqueles locais, talvez não tivesse acontecido este acidente. Então, esse é o que eu tinha a dizer hoje, esta preocupação que nós temos com relação às multas, às penalidades impostas pelos órgãos responsáveis pelo trânsito, e que não trazem quase nada de orientação ou até de educação, a não ser a gana e a vontade de multar e de arrecadar dinheiro de um povo já tão sofrido com tantos impostos que tem que pagar para sobreviver. Era isso, senhor presidente.